Fala pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a notícia da saída do Luiz Castro. É confirmado, ele vai para o Al-Nassr, se despediu do Botafogo contra o Magallanes e vou falar tudo sobre a minha opinião sobre essa saída de Luiz Castro. Será que ele foi legal com o Botafogo? Teve algum tipo de traição? Ou isso faz parte do futebol? Também no vídeo de hoje vou comentar sobre os números do Luiz Castro à frente do Botafogo, a virada de chave depois do início de 2023 muito conturbado, então tudo sobre essa saída que pegou os torcedores do Botafogo de surpresa. É uma negociação que já vinha rolando, mas o torcedor esperava pela permanência do português, o que não aconteceu, e tudo isso depois da vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recadinhos iniciais. Se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botão de se inscrever. Faltam 2 inscritos para a gente chegar à marca de 600. Então, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus amigos botafoguenses e também com quem gosta de futebol. Deixa o dedo no like, é muito importante para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. E claro, comente aqui embaixo o que você achou dessa saída de Luiz Castro. Teve algum tipo de traição ou você acha que isso faz parte do futebol? Comente aqui embaixo. E como o mundo é doido, né? No dia 7 de abril de 2023 eu postei um vídeo aqui no canal com o seguinte título: Luiz Castro no Botafogo, 2 pontos, fim da linha. E na ocasião o Botafogo vinha com uma série de desempenhos ruins. Era um momento em que o Botafogo perdia uma partida atrás da outra, não conseguia desempenhar um bom futebol, mesmo com algumas contratações, e foi eliminado do Campeonato Carioca, quase foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase para o Sergipe, e era um verdadeiro terror na vida do botafoguense. O técnico Luiz Castro era muito xingado pela torcida do Botafogo, criticado por boa parte da imprensa, assim como eu, e naquele vídeo, se você não assistiu, você pode até procurar aqui no meu canal, eu era favorável à demissão do treinador português, porque o Botafogo empilhava derrotas, o Botafogo não conseguia desempenhar um futebol minimamente vistoso e competitivo, e por isso eu era favorável, foi minha tese de que o trabalho tinha chegado ao fim. Mas mesmo sob toda essa forte pressão, o proprietário do Botafogo, sócio John Textor, bancou o treinador, junto, é claro, com a diretoria composta por Mário André Mazzucco e também o CEO do Botafogo, e eles bancaram juntos essa situação que era incômoda e muito dura para o Botafogo. Muita gente mesmo achava que o Castro não era o nome para ficar. E hoje a gente fazendo esse vídeo é um pouco até diferente, né? São 2 meses atrás o que aconteceu tudo isso, mas hoje o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e está numa situação na Sul-Americana que já está classificado. Então é uma situação em que deixa o Glorioso muito confortável. Mas o terremoto passou, o Botafogo manteve o treinador e foi muito recompensado com esse trabalho feito agora pelo Luiz Castro, né? O Júnior Santos, por exemplo, voltou à equipe e deu um gás pelo lado direito. O Eduardo se recuperou de lesão e aí começou a criar essa espinha dorsal da equipe alvinegra, que tem o Lucas Perry fechando o gol, na zaga tem Adrielson e Cuesta, na esquerda Marçal, no meio Marlon Freitas, Tietê, enfim, inúmeros jogadores, assim como, claro, o Tiquinho Soares, que tem 21 gols e 29 jogos, mas o grande mérito foi de Luiz Castro criar um modelo de jogo que, na minha opinião, é competitivo, muito forte fisicamente e, acima de tudo, resultadista. Ele conseguiu fazer os resultados e, por isso, o Botafogo conseguiu com o Luiz Castro, agora até a saída dele, 10 vitórias em 12 rodadas no Brasileirão, 30 pontos em 36 pontos disputados, então deu liga. O casamento de fato aconteceu e o Luiz Castro e o Botafogo passaram por uma turbulência juntos e agora, antes da saída dele, deixou o Botafogo em primeiro lugar do Brasileirão, vencendo o Flamengo, vencendo o Corinthians, vencendo o Palmeiras fora de casa, um trabalho magnífico. Para você ter ideia, a defesa foi um ponto que melhorou muito com o Luiz Castro. O Botafogo sofreu apenas 7 gols em 12 jogos e conseguiu fazer com que o estádio Newton Santos se tornasse, de fato, a casa dos torcedores e dessa equipe com 100% de aproveitamento. Nem mesmo o torcedor mais otimista do Botafogo imaginava que Castro, depois de um início de ano tenebroso, muito ruim, conseguiria virar a chave, mas foi o que aconteceu. Você está vendo aí na tela os números de Luiz Castro agora como não mais técnico do Botafogo. Ele conseguiu em 80 jogos, contando com o ano de 2022 e 2023, 41 vitórias, 14 empates e 25 derrotas. Você está vendo aí na tela os números muito positivos do treinador que foi escolhido a dedo, mas a dedo mesmo por John Textor. Eu já contei aqui no meu canal como foi toda essa escolha de John Textor, que não tinha plano B, não tinha plano C.
Castro era o nome desse início de projeto da SAF do Botafogo, que agora tem uma perda significativa. Mas por que ele vai sair? O que motivou o Luiz Castro a sair do Botafogo e ir para o mundo árabe? O clube Al Nassr, que tem como grande jogador e grande referência o maior jogador de todos os tempos de Portugal, que é o Cristiano Ronaldo, fez uma proposta de um contrato de 8 a 10 milhões de dólares por ano. São valores astronômicos mesmo para o Castro, que já treinou equipes como o Shakhtar Donetsk na Ucrânia, que certamente pagava muito bem, e o Al Duhail do Catar, de outro país do mundo árabe, mas que também certamente pagava muito bem. Para se ter ideia, ele vai ter um salário em cerca de 4 a 5 milhões de reais, e mesmo com as informações faladas até pelo jornalista Daniel Brown no canal dele, de que alguns membros da comissão técnica não queriam sair, é um valor que também é difícil de segurar. Eu preciso também ser justo aqui e, de fato, qualquer profissional quer ser valorizado também financeiramente, e vai ser um contrato, além disso, com direito a uma casa, uma mansão, né, melhor dizendo, não é uma casa, é uma mansão de 13 milhões de reais, que vai deixar Luiz Castro com uma vida, um padrão ainda melhor do que ele já tinha. Eu não acho, sinceramente, que foi uma decisão em termos esportivos que foi muito boa por parte de Castro, não. Ele estava conseguindo fazer com que esse Botafogo fosse muito competitivo em 12 rodadas do Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Ele conseguiu, de fato, antes da janela de julho, fazer com que o Botafogo tivesse um time com algumas reposições ali pontuais que estava ajudando, mas a questão financeira e também o projeto de ter uma ligação do Cristiano Ronaldo te chamando para ir, de fato isso mexe com qualquer treinador. Eu entendo com certeza esse ponto. Ele é profissional, ele tem um contrato, tinha uma multa rescisória de 12 milhões que vai ser paga, é claro, pelo Al Nassr, mas não gostei da forma como ele lidou com o Botafogo, não. Achei a postura não tão boa assim, não foi uma postura legal. Ele primeiro poderia ter sido um pouco mais rápido na escolha. Ele ficou tendo conversas com o John Textor tentando convencê-lo, e ele colocando na mesa aí a proposta e mostrando o porquê dele querer sair do Botafogo, mas não achei legal, principalmente com a torcida, com o time e com, claro, o John Textor, que no pior momento dele à frente do Botafogo manteve o técnico português, e na primeira oportunidade, em um valor astronômico que nenhum outro time vai pagar pelo Castro aos 64 anos de idade, ele preferiu largar, e largou, de fato, esse projeto esportivo do Botafogo, onde ele deixa o Glorioso em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Foi um balde de água fria na torcida, ele poderia ter sido um pouco mais rápido, como eu comentei. O Botafogo agora, antes do clássico contra o Vasco, já poderia ter um novo treinador, o que de fato não vai acontecer em razão dessa demora, dessa morosidade na sua decisão. Quem quer ficar, fica, diz que quer ficar, e não me pareceu isso. E também uma pena, porque ele foi um dos treinadores que criticou essa rotatividade dos treinadores brasileiros, dos técnicos aqui no país, criticou que boa parte da imprensa reclama quando os times perdem, querem a cabeça do treinador, mas na primeira oportunidade o Luiz Castro deu adeus ao Botafogo em um trabalho que foi muito positivo. Mesmo sem conquistas de título, ele deixa de fato um legado, tem um legado de Luiz Castro no Botafogo, que, como eu comentei aqui no vídeo, foi escolhido a dedo, pensado por John Textor, com ótimas referências, e não à toa ele brigou por 2 meses pela contratação desse treinador e conseguiu tirar ele do Al Duhail, mas que agora vai de novo para o mundo árabe, vai para a Arábia Saudita treinar a equipe do Cristiano Ronaldo, que está tendo um investimento fortíssimo, e como um profissional ele quer valer mais, embora eu tenha achado que a decisão dele não foi boa em termos esportivos. Eu não tô falando que eu não faria a mesma coisa, tá? Nunca vi essas cifras de perto. Realmente deve ser assustador, mas não foi legal, a postura não foi legal, e esse é o meu grande ponto, de que o Botafogo e qualquer instituição é maior do que qualquer treinador ou qualquer jogador que queira sair em função do dinheiro. É justo, mas eu não achei legal. Essa aqui é a minha opinião sobre a saída de Castro. Mas para fechar aqui nosso vídeo, tem algumas opções que já estão sendo ventiladas, a imprensa já está noticiando, que são do Bruno Lage, português ex-técnico do Wolverhampton, que para mim seria a melhor opção em função de ser um português, de ter uma filosofia parecida, que já estava trabalhando com a diretoria do Botafogo. Falam também Tite, que é difícil, ele disse que quer assumir um técnico estrangeiro. O Jorge Jesus não me seria uma surpresa, porque ele já treinou o Flamengo aqui no Brasil e tem uma boa relação também com o Botafogo, foi num jogo recentemente, tirou fotos, enfim. E também quem corre por fora é o Rogério Ceni, que também está sendo disputado pelo Vasco. Dentre essas todas as opções, eu ficaria ou com Bruno Lage ou com Jorge Jesus, para manter essa filosofia dos portugueses. Mas claro, quero saber de você aqui nos comentários, para você, quem tem que ser o técnico do Botafogo agora, a partir da saída de Luiz Castro. Uma saída que não foi legal ao meu ver, não gostei da forma como ele tratou o Botafogo,
mas que faz parte do futebol, e que o Botafogo consiga continuar com esse futebol e principalmente conseguindo os resultados agora com esse baque da saída de Luiz Castro. Deixe aqui nos comentários, não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, deixar o dedo no like, compartilhar o vídeo, e eu te aguardo no próximo vídeo.